Então, hoje eu estou trazendo aqui uma coisa interessante que saiu na mídia essa semana, que eu achei até que fossem fazer mais alarde, mas não fizeram tanto, que é o seguinte: saiu uma pesquisa recente dizendo que comer ovo aumenta o risco de problemas cardíacos, inclusive de morte. E eu quero trabalhar, quero tratar, quero conversar com você aqui especificamente sobre isso. Afinal de contas, ovo pode ou não pode comer para quem quer emagrecer? E, se pode, como que você faz se por acaso aumentar o seu risco cardíaco? Bom, o fato é que essa pesquisa, ela trouxe à tona um problema, não é nem um problema, mas uma discussão que não é em relação só ao ovo, tá? É um problema que é em relação ao entendimento do que faz mal e o que faz bem para a gente. Eu vou explicar isso em mais detalhe, que é o seguinte: a maior parte das pessoas tendem a achar que resultado bom ou resultado ruim vem de uma coisinha específica que tem lá num determinado padrão alimentar, quando na verdade não é isso, é um conjunto de fatores. Vou dar um exemplo aqui na natureza. Quando você vê um rio grande, um rio largo, e você vê que caiu alguma sujeira, fica sujo, fica feio ali naquele momento, mas as águas passam, o próprio sistema do rio ele tem uma biologia ali dentro, tem peixe que come coisas que estão podres, tem a própria água que vai lavando e vai limpando, e muito material biodegradável, e você passa ali num outro dia, o rio continua a mesma coisa, não é aquela sujeirinha que vai causar a destruição do rio. O problema é que quando essa sujeirinha passa a ser todo dia, passa a ser de vários lugares, e não só uma coisa pontual. Então, o grande problema é esse. O grande problema é que as pessoas tendem a achar que tem um fatorzinho isolado que vai causar ou a bênção ou a maldição do resultado que a gente tem na nossa vida, na nossa saúde, no nosso corpo. Quando não é só isso. E o fato é que essa pesquisa, ela trouxe à tona essa discussão em alguns blogs de saúde, alguns grupos de discussão sobre temas relacionados à alimentação. E eu vejo muito isso, né, que as pessoas ficam querendo culpabilizar um determinado fator ou imputar uma responsabilidade sobre a solução também em um outro determinado ingrediente. E não é isso, né? É um conjunto de coisas. E, além disso, uma das coisas que a maior parte das pessoas não veem é que a pesquisa científica, né? O que significa uma nova pesquisa científica? Não significa que ela está acima das outras pesquisas que saíram. Tem várias coisas que levam a gente a interpretar um dado de uma pesquisa. Não só o fato dela ser nova significa que ela é melhor do que as que já foram publicadas antes. É como se eu chegasse para você e falasse, sei lá, que a areia, ela não é bege ou marronzinha ou cor de areia, ela é, sei lá, verde, porque eu achei um grão de areia verde. Então, o total de areias no mundo é que vai me dizer o que significa, qual é a cor da areia, né? A cor do grão de areia. Então, o conjunto delas é que define o que é isso. Não uma nova descoberta que eu fiz sobre essa areia. Então, esse entendimento de que é o total do que tem de resultado de pesquisa é que define se aquela informação nova, ela está certa ou não. Além disso, a gente avalia também a qualidade das pesquisas. Essa pesquisa que foi feita, ela acompanhou pessoas por 17 anos e meio, aproximadamente. Mas ela não definiu, na verdade, não é que ela não definiu, essa pesquisa, ela simplesmente interpretou o dado de um questionário feito no momento que a pessoa entrava na pesquisa e considerou que ao longo dos 17 anos e meio, ela continuou consumindo aquilo que foi dito naquele questionário inicial. Ou seja, se a pessoa dizia que ela comia 5 ovos por dia, além do ovo, tinha lá colesterol também, né? Ela considerou que a pessoa, então, estava consumindo isso ao longo desses 17 anos e meio. A interpretação foi de que comer ovo e colesterol, e ou colesterol, aumentava o risco cardíaco e a mortalidade também. Quando, na verdade, não dá para definir que essas pessoas continuaram comendo as mesmas coisas ao longo de 17 anos e meio. Então, a qualidade dessa pesquisa, ela é perdida pela metodologia que foi feita. Não vou entrar em muito detalhe aqui técnico, porque fica um pouco chato. Mas o importante é entender isso, que
Na verdade, ela não é por ela ser nova que ela vai passar por cima de todas as outras pesquisas que já foram feitas até hoje, tá bom? E, na verdade, as pesquisas feitas até hoje em relação ao consumo de ovo apontam muito mais para a direção de que o ovo traz benefícios para a proteção de doenças cardíacas, como infarto e principalmente para AVC, do que o contrário. Então, ela está indo de encontro, de forma contrária, está caminhando na direção contrária ao que a maior parte das pesquisas trazem de evidência. Então, não dá para confiar plenamente num dado como esse aqui. Então, se a sua dúvida é em relação ao que comer, em relação a comer ovo ou não, porque, inclusive, lá nos ingredientes essenciais para um emagrecimento sustentável, que eu passei aí para um monte de pessoas que me pediram isso, não tem ovo, mas eu fiz um adendo, né, dizendo que o ovo era um ingrediente essencial e que ele ajuda sim na saciedade, ele ajuda sim na quantidade de nutrientes que ele tem dentro e que ele pode te ajudar sim a emagrecer de uma forma sustentável, tá? E é um alimento muito saboroso, que pode ser feito em diversas formas, que pode ser colocado até em forma de pão, digamos assim, né, sem ser pão, sem ter todos aqueles problemas que o pão convencional traz. Então, sim, é um alimento essencial para quem quer um emagrecimento sustentável. E as pesquisas aí, a gente diz que a medicina, ela é a ciência das verdades transitórias, porque a gente tende a ter mudanças ao longo dos anos e das décadas, daquilo que era uma verdade passa a mudar. Por muito tempo, o ovo, inclusive, foi demonizado, o ovo foi colocado como um alimento que não era bom para a saúde, porque existia um conceito geral de que as gorduras fazem mal. E esse conceito geral, ele vem de uma série de evidências fracas e de conceitos quando a gente ainda não tinha muita pesquisa científica de qualidade sendo feita. Para ter uma ideia, a evidência de que comer gordura faz mal veio de uma análise inicial de um experimento feito com coelhos, em que para eles era dada carne com gordura, quando na verdade o coelho ele é um animal herbívoro. É óbvio que ele não tem condição de metabolizar aquela gordura de origem animal. E isso levava ele a ter uma série de consequências ruins, inclusive deposição de gordura e acúmulo de gordura no sangue, porque ele é um animal que não tem um organismo preparado para metabolizar a gordura. Então, a ideia inicial já veio de um ponto errado, né? E isso aí trouxe depois vários problemas por décadas, e por fim acabou trazendo também muitos problemas de saúde para o mundo inteiro. Não é à toa que hoje a gente tem uma população mundial cada vez mais acima do peso, com cada vez mais diabetes, por conta de um raciocínio inicial feito errado, ou de uma crença de alguns pesquisadores de que a gordura era a causadora dos problemas cardíacos e das mortes por infarto e AVC. E ao longo dos últimos anos, principalmente da última década, cada vez mais pesquisas feitas com qualidade têm tirado esse peso que foi colocado na gordura e tem dado o peso certo de que dentro de uma composição alimentar diferente daquela que a gente vem utilizando nos últimos 40 anos, ou seja, com pouca gordura e com mais carboidrato, quando a gente inverte isso com um pouco mais de gordura e com menos carboidrato, e principalmente menos carboidrato, as gorduras elas não trazem esse malefício para a saúde, muito pelo contrário. Elas diminuem o peso, elas fazem a pessoa emagrecer e tende, dependendo também da composição da gordura, né? Óbvio, se for muita gordura animal e em grande quantidade, você vai aumentar o seu colesterol e pode sim aumentar a deposição de placas de gordura, mas não sendo um excesso de gordura só animal, você tende a melhorar o seu perfil de risco cardíaco. Então, perder o medo da gordura é importante, sem também achar que ela é a salvação da pátria, que você pode comer o quanto quiser, mas isso tem que ser feito na vigência de uma alimentação com baixa quantidade de carboidrato, tá? Então, essa ideia de que o ovo faz mal não procede não só por causa de um dado científico, mas por causa de vários dados científicos prévios, antes da publicação dessa pesquisa de agora que marginaliza o ovo, que destrói o ovo como um alimento, né, e coloca ele até como um possível vilão. Lembrando que a gente tem que pegar a totalidade, a quantidade total de pesquisas e analisar a qualidade dessas pesquisas e ver de que forma que a gente pode interpretar.
ler pesquisa científica não é como ler uma revista Veja ou uma revista Caras, isso exige técnica, exige uma percepção diferente do que simplesmente a leitura dos fatos. Então, lendo isso de uma forma técnica correta, é possível entender que essa última pesquisa ela realmente não vai te ajudar a definir que o ovo faz mal para a sua saúde, muito pelo contrário, ele protege você pelos dados que a gente tem. E cuidado com essas informações da mídia, com essas notícias bombásticas e meio sensacionalistas. Elas podem fazer você tomar decisões erradas, tá? Bom, na prática, o que isso significa? Significa que você tem que entender sim o que você tem que comer. Você tem que saber o que você tem que comer. Por quê? Porque a gente hoje tem o problema de comer errado e ter um impacto nutricional, um impacto de saúde ruim para o nosso corpo. Coisa que a gente não tinha que lidar lá nos primórdios. Não era uma preocupação da gente comer menos ou comer diferente, porque isso estava gerando um excesso de problemas pela comida errada. A gente tinha o problema era de ter comida, né? Era difícil ter comida. Então, o nosso corpo ele soube se defender do não ter comida. Ele não deixa você emagrecer, ele não deixa você ficar muito tempo com fome, né? E vai fazer você ir atrás de comida. O contrário, ele não sabe. Quando você começa a engordar, você começa a ter peso e gordura em excesso, ele não foi preparado para te defender disso. Daí, as consequências quase que ilimitadas, né? Já disse na outra live aqui que parar de comer é quase a mesma coisa que parar de respirar. Você até consegue, mas contando que não seja por muito tempo, né? Isso não é uma frase minha, eu li isso em algum artigo que era sobre o tratamento da obesidade, mas é exatamente isso. E você não consegue ficar... o seu corpo ele não te defende do contrário, quando você está ganhando peso, quando você está engordando, acumulando gordura corporal. Né? Por quê? Porque ele simplesmente não teve que lidar com isso por milênios, como a gente teve que lidar com a falta de comida. Bom, basicamente é isso em relação a essa pesquisa nova que saiu com o ovo. O que você tem que fazer? Você tem que entender que saber o que você tem que comer ajuda, como eu estava falando, mas o comer, gente, ele vem muito antes do nutrir. A gente está muito preocupado em saber o que tem que comer, o que não tem que comer, quando na verdade não compreende muito do que está por trás disso, muito do que leva você a comer o que você come, que é o ato de comer. O ato de comer vem antes, o comer vem antes do nutrir. Porque o nutrir veio recente, com a ciência, com o entendimento do nosso corpo. Isso está muito longe, em termos temporais, daquilo que a gente desenvolveu por milênios do que é o comer, que é a socialização do comer. Você tende a comer aquilo que as pessoas ao seu redor comem também, até por uma questão de proteção. Se você estava junto de uma tribo e a tribo se protegia e você estava ali confortável, se você começasse a questionar ou não querer comer as coisas que todo mundo comia, você podia simplesmente ser colocado para fora daquele reduto ali e você ia ter que se defender sozinho. Não é? Então tem muito do social, tem muito do psicológico, né, da satisfação, do prazer, e tem também o biológico, mas esse biológico é, digamos assim, a parte mais nova, mais recente do nosso entendimento. Então, além de você entender o que você tem que comer, você tem que também saber que muito do que você faz vem de acordo com aquilo que você desenvolveu do ato de comer, desde a infância. E trabalhar isso faz parte necessariamente de uma mudança, de um emagrecimento que seja sustentável. Sem mudar essa base do que está por trás das suas ações em relação ao que você come, as chances de você conseguir um resultado mantido diminuem muito. É praticamente impossível você simplesmente só saber o que tem que comer, o que não tem que comer e conseguir um emagrecimento sustentável. Você tem que mudar muito do que é a base, muito do que é a referência, que você nem faz conscientemente de tudo o que você come no dia a dia. Então, se você já tem aí a minha lista de ingredientes essenciais para o emagrecimento sustentável, ótimo, aquilo já pode te dar um direcionamento. Mas se você também não alinhar os seus comportamentos, o como lidar com as situações, o como lidar com seus próprios hábitos. Inclusive tem aí o material de Criando o Hábito de Emagrecer, que é justamente como você transforma hábitos ruins em hábitos bons. Se você não muda isso em conjunto com a mudança das suas referências alimentares, com entender o que te leva a emagrecer, você não vai conseguir ter um emagrecimento sustentável. É quase que certo que isso não vai acontecer.
Então, esse conceito aí dessa pesquisa, ele confunde um pouco desse conteúdo que é especificamente o que comer, especificamente o que afeta o seu lado biológico, mas o lado psicológico, o lado social do comer, que muitas vezes está enraizado em você pelas suas atitudes diárias, se ele não modificar, que é o que vai te levar a muitas vezes comer errado, mesmo sabendo que está certo, você vai acabar não tendo emagrecimento sustentável, ou você vai emagrecer um pouquinho e vai voltar a engordar, né? Pergunta aí, quantas vezes as pessoas não falam assim, não, eu não vou comer esse doce, eu não vou comer esse doce, não vou comer esse doce, não vou comer esse doce, e come. Ah, eu não vou comer esse pão, 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 mas come. Por quê? Mesmo sabendo que não deve, mesmo sabendo que a pessoa quer emagrecer. Porque é o que está por trás do que você faz. Não é simplesmente saber que não deve comer um pão. Não é simplesmente saber que não deve comer doces. É conseguir controlar o que está por trás disso tudo. Sem isso, as chances de você conseguir resultado diminuem drasticamente. Isso não significa que você nunca mais vai comer as coisas ruins. Estou tomando aqui o exemplo de novo do Rio que eu falei lá atrás. Se você vem num padrão alimentar, seguindo direitinho, fazendo quase que sempre aquilo que é o certo para você conseguir seu resultado, lembrando que o foco é no resultado, tá? Muitas vezes as pessoas falam o seguinte, ah, não tem que comer isso aqui porque é saudável, é do bem, é legal. Não, não é essa a questão. É o que tem a ver com o resultado que você quer. Quem quer hipertrofia muscular, ficar forte, come de um jeito. Quem quer emagrecer, tem que comer de outro jeito. São coisas diferentes. Então não adianta, comer alimentozinho legalzinho, que é bonitinho, que faz bem, que... Não é que faz bem. O faz bem para você é o quê? O que significa fazer bem? Se você quer emagrecer, esse é o fazer bem. Se você quer hipertrofia, esse é o seu fazer bem. Fazer bem para o seu objetivo. É o que faz parte da... qual é a peça que faz parte da fotografia do seu quebra-cabeça, né? Sem isso, sem esse foco, sem esse objetivo, você tende a também não conseguir resultado. Então, voltando lá, ontem eu saí para jantar com a Loíra, minha esposa, e a gente foi num restaurante com vários médicos, estava tendo uma discussão lá sobre algumas novidades da área da cardiologia, e depois que a gente jantou, tinha uma sobremesa, tinha umas sobremesas lá, né? E eu comi, gente, eu como isso também, tá? Eu e minha esposa, a gente comeu um brownie com... É um petit gâteau, né? Era tipo um petit gâteau, um brownie com sorvete. Aí todo mundo, não, vou tirar foto aqui, o Ítalo aí comendo doce, e a minha esposa está fazendo nutrologia, né? Também, e ela está começando a se contagiar, digamos assim, com todo meu interesse em estudar muito da alimentação, do impacto disso na vida das pessoas. E aí todo mundo resolveu tirar uma foto da gente comendo. Isso significa, eu tenho vergonha? Não, não tenho, porque eu estava ali socializando. E estava dentro do meu planejamento aquela exceção. Então, como eu disse lá no começo sobre o rio, não é um lixozinho jogado no rio que faz o rio ficar destruído, não ter mais peixe, ficar feio, ficar sujo. É isso feito constantemente. É isso feito o tempo inteiro por vários pontos. Então, o que faz você ganhar peso, da mesma forma que o que faz você emagrecer, não é um detalhezinho, é um conjunto de fatores. Eu vou mudar aqui o objetivo. O que faz também você ter mais saúde, diminuir o risco cardíaco, não é um detalhezinho, não é um ovo a mais que você come. Não é um óleo de coco que você está tomando. Não, não é. Isso não vai impactar sozinho no resultado do que você quer. É um conjunto de fatores. Da mesma forma que tem coisas que, quando juntas, viram veneno, quando separadas, elas podem ser tratamento. Existem combinações de remédio que podem ser letais, enquanto que eles, isoladamente, eles são remédios que tratam você. Então, entender tudo num contexto. E o contexto, você que já está me acompanhando há algum tempo, sabe qual é, para emagrecer. E, além disso, tem a combinação também do que é o certo da comida e do que está por trás da comida, respeitando, logicamente, todo o contexto do que é o ato de comer, que é o lado biológico em si, que é o que você quer de resultado na sua composição corporal, diminuir gordura, mas também o lado social e o lado psicológico. Ontem, a minha exceção foi para contemplar o lado social e o lado do prazer do comer. Eu não estava ali focado especificamente no lado biológico para eu manter a minha saúde. Por quê? Porque eu, da mesma forma que o rio,
aquele brownie com aquele sorvete ia sujar um pouquinho o meu lado biológico, mas as águas iam passar e depois tudo ia ficar bem. E hoje eu estou bem aqui, conversando contigo, inclusive, eu tive uma alimentação bem equilibrada, tá tudo bem tranquilo, e eu estou seguindo o meu plano de me alimentar corretamente, para manter meu corpo, para ter sim um pouco de hipertrofia, que já é um pouco diferente do que quem está só querendo emagrecer. Bom, então, de forma simples, resumindo, o ovo, ele, pelas evidências totais, não só pela última pesquisa, o ovo, ele não estraga a sua saúde, o ovo, ele não aumenta o seu risco cardíaco, muito pelo contrário, existe uma tendência de que comer ovo, ele diminui o risco de AVC, e lembrando que não é só o ovo, tá bom? É um contexto alimentar, é um contexto de tudo o que você come. E dentro desse contexto, o que favorece você a ter melhores resultados? Quando você diminui o carboidrato e quando conjuntamente a isso, necessariamente conjuntamente, tá? Você aumenta um pouco do teor de gordura na sua alimentação. Lembrando que não é qualquer gordura, não pode ser margarina, não pode ser as gorduras processadas, não pode ser gordura trans, tá? São gorduras de origem natural. E para quem já tem um certo problema, uma certa dificuldade de controle do colesterol, quanto mais gorduras de peixe e gorduras vegetais não processadas, como gorduras oriundas de coco, óleo de coco, o azeite de oliva, a gordura de castanhas, né? Essas são mais favoráveis ao seu perfil do seu metabolismo, tá bom? Então, mais uma vez trazendo aí uma informação que espero seja útil para não deixar você na confusão de que, nossa, como é que o doutor Ítalo me manda comer ovo, que saiu essa pesquisa aqui, que simplesmente fala que o ovo aumenta meu risco cardíaco, e ele é cardiologista, me mandou comer ovo, tá louco? Não, eu não tô louco, tá? Essa pesquisa, ela não é definitiva, muito pelo contrário, e essa pesquisa ela tem que ser inserida num contexto de diversas outras, com inclusive muito mais qualidade, muito mais força do que essa, que justificam exatamente o contrário, que a direção é contrária. Então, cuidado antes de ler. Se tiver dúvida, gente, de qualquer outra pesquisa que tenha saído aí nos portais, no UOL, no Google, onde for, manda aqui, ó, manda aqui embaixo no comentário, manda aqui na página, que eu vou trazer para você a resposta para que você consiga ter o melhor possível em termos de informação científica para ser aplicada na sua vida, tá bom?